Olá, seja bem-vindo ao 30º resumo da semana da Buildings. Eu sou Jean Santos e, como você já sabe, toda sexta-feira eu trago para você as principais notícias do mercado imobiliário corporativo, lembrando que as notícias também estão disponíveis no portal da revista Buildings e nas principais plataformas de streaming. E se você estiver assistindo pelo YouTube, os links estão na descrição do vídeo. Então vamos para a nossa primeira notícia, que foi publicada no G1. Pressão da inflação leva Copom a aumentar a taxa básica de juros de 3,5% para 4,25% ao ano. O Comitê de Política Monetária, o Copom, do Banco Central, decidiu na última quarta-feira, dia 16, elevar a taxa básica de juros da economia, a Selic, de 3,5% para 4,25% ao ano. O objetivo é conter a pressão inflacionária. É a terceira elevação consecutiva da taxa. A decisão já era esperada pela maior parte dos analistas do mercado financeiro, que previa um aumento de 0,75 ponto percentual da Selic. Uma outra parte chegou a estimar elevação maior, de 1 ponto, para 4,5%. Este foi o terceiro aumento da Selic em 2021. Em março, quando o Copom decidiu elevar a taxa pela primeira vez em quase 6 anos, a Selic passou de 2% para 2,75% ao ano. Em maio, subiu de novo para 3,5% ao ano. Os economistas avaliam que o aumento da taxa continuará nesse ano. A previsão é que a Selic termine 2021 em 6,25% ao ano, segundo pesquisa do Banco Central, com mais de 100 instituições financeiras. A inflação registrada em maio foi a maior em 25 anos. No comunicado de quarta-feira, o Copom afirmou que a pressão inflacionária está maior que o esperado, sobretudo em relação aos bens industriais, e que o risco de crise energética contribui para manter a expectativa de inflação elevada no curto prazo. O comitê segue atento à evolução desses choques e seus potenciais efeitos secundários, assim como o comportamento dos preços de serviços, conforme os efeitos da vacinação sobre a economia se tornam mais significativos, disse em nota. A próxima notícia foi publicada no Valor Econômico. Gestores de fundos imobiliários apostam em efeito vacinação. Ainda que o ano tenha começado de maneira desfavorável aos fundos imobiliários, o efeito vacina e retomada do ciclo do setor podem virar o jogo a favor dessa classe de ativos a partir do fim do terceiro trimestre, segundo gestores e especialistas. De acordo com a afirmação do sócio fundador do escritório NFA Advogados, Carlos Ferrari, abre aspas, podemos apostar sim na vacinação e na retomada da demanda, fecha aspas. Conforme o especialista, já existem sinais de que, daqui para frente, os ativos depreciados do setor começarão a buscar uma melhor precificação. Para a Ferrari, no segundo semestre, essa sinalização vai aparecer com mais força. O sócio responsável pela área de real estate da Mauá Capital, Bruno Bagnarioli, vê o mercado mais animado com os números de crescimento e de imunização. Para ele, abre aspas, a gente vê os índices de vacinação avançando e, aos poucos, estamos chegando mais perto do controle da pandemia, fecha aspas. Já o sócio fundador da EDGE, André Freitas, acredita que iremos viver aqui no Brasil, no quarto trimestre, essa quase euforia que estamos vendo em países com a vacinação adiantada, como nos Estados Unidos. As projeções de crescimento do PIB começam a voltar a números próximos a 5%, disse ele. As oportunidades no segmento, porém, têm um horizonte de médio e longo prazos. No curto, os riscos ainda são significativos, aponta o sócio da RBR Asset, Bruno Nardo. Ele observa que a vacinação ainda tem ritmo lento e não se pode descartar a possibilidade de uma terceira onda.
A próxima notícia foi publicada no G1. Trabalho no escritório 5 dias por semana vai voltar a ser norma em 2 anos. A semana de trabalho de 5 dias presenciais pode se tornar a regra novamente dentro de 2 anos, segundo o Centro de Estudos britânico Centre for Cities. No Reino Unido, a expectativa para o pós-pandemia é uma mistura de home office e períodos de trabalho no escritório, enquanto o país não se recupera totalmente dos efeitos da crise. Mas alguns analistas preveem uma volta aos padrões de trabalho anteriores à pandemia. Atualmente, as pessoas que podem trabalhar em casa ainda são aconselhadas a fazê-lo. No entanto, é provável que esse cenário mude se o governo do Reino Unido acabar com todas as restrições de distanciamento social em 21 de junho. Espero que tenhamos 3 ou 4 dias por semana no escritório enquanto o Reino Unido se recupera, disse Paul Sweeney, diretor de políticas e pesquisas do Centre for Cities. Ele afirmou, abre aspas, ao longo prazo, estou bastante esperançoso de que veremos as pessoas voltando a trabalhar 5 dias por semana. A razão para isso é de que um dos benefícios de estar no escritório é a interação com outras pessoas, ter novas ideias e compartilhar informações. Fecha aspas. Dados do Instituto Nacional de Estatísticas britânico, publicados em maio, revela que a maioria dos britânicos não trabalhava de casa antes de 2020. A proporção de pessoas que fazem home office mais que dobrou durante a pandemia. O movimento atingiu o mercado imobiliário de escritórios, ao mesmo tempo que gerou muita discussão sobre o futuro do local de trabalho. A demanda por mais escritórios no centro de cidades britânicas agora parece estar aumentando. A nossa próxima notícia foi publicada na Época Negócios. Para a OLX, Escritório do Futuro terá mais espaço de convivência e menos de trabalho. No pós-pandemia, os escritórios deverão ter muito mais espaços de convivência entre as equipes e menos de trabalho em si. Essa é a opinião de Andres Olshorn, CEO da OLX Brasil. Segundo ele, abre aspas, acredito que será um lugar de encontro para desenvolver o sentimento de pertencimento, para as pessoas se encontrarem, tomarem um café e também para a realização de reuniões mais estratégicas e criativas. Vai mudar o papel que tinha. Fecha aspas. Segundo ele, a tendência é que o local corporativo passe por algumas mudanças estruturais, se tornando mais amplo e aberto e recebendo mais áreas de convivência, para bate-papos e eventos, e menos mesas e salas. Diante disso, o executivo avalia que a jornada de trabalho será mais flexível. No entanto, ele pondera que ainda há um certo desconhecimento sobre como esse processo se desenrolará ao longo do tempo. A OLX trabalha com experimentação. Não definimos agora como vai ser exatamente daqui 2 anos, mas vamos experimentar com os novos modelos de colaboração dentro do escritório, e assim iremos construir o futuro, disse. A expectativa é pela adoção de um esquema híbrido, em que os profissionais possam trabalhar parte do tempo em casa e parte no escritório, ou apenas se deslocarem até lá quando for mesmo necessário, para participar de uma reunião ou evento, por exemplo. Nesse cenário, para o gestor, a comunicação entre os times e os líderes se torna ainda mais valiosa. Seguindo a mesma linha, o CEO da OLX aponta que é fundamental escutar o que os funcionários têm a dizer, seja através de pesquisas ou conversas. Investimos muito em comunicação desde o último ano. Queremos saber como as pessoas estão se sentindo e como desejam trabalhar. Juntos, vamos resolvendo os problemas e construindo e escalando o modelo ideal. Finalizou. A nossa próxima notícia foi publicada na Exame. Mercado Livre inicia a entrega no mesmo dia em SP, Salvador e Florianópolis. O Mercado Livre anunciou na última segunda-feira, dia 14, que passa a operar o serviço de entrega de encomendas no mesmo dia para a região da Grande São Paulo e das regiões metropolitanas,
de Florianópolis, Santa Catarina e Salvador, na Bahia. Segundo a companhia, o serviço vale para compras a partir de R$ 79,00, feitas até 11 horas da manhã, de produtos sinalizados na plataforma. A opção vale de segunda-feira a sábado. Segundo o diretor de transportes do Mercado Envios no Brasil, Luiz Pereira, o serviço de entrega no mesmo dia, que na saída envolverá cerca de 10 milhões de produtos, incluindo itens de supermercado, deve ser estendido nas próximas semanas. Nossa expectativa é que até julho, mais de 20% dos CEPs dos compradores de todo o Brasil sejam atendidos com entregas nesse formato, afirmou Pereira em nota. Para dar suporte a essa categoria de entregas, a companhia vai ampliar sua frota para operar o serviço chamado de última milha. O movimento vem 3 meses após o portal, que afirma ter cerca de 70 milhões de usuários ativos e 12 milhões de vendedores na América Latina, ter anunciado o plano de investir 10 bilhões de reais no Brasil em 2021. Boa parte disso em logística, para reduzir os prazos de entrega. E como sempre, antes de finalizar, te convido para conferir os artigos e outros conteúdos publicados no portal da revista Buildings e também no nosso canal do YouTube. Nesta semana publicamos um artigo exclusivo sobre como as empresas de tecnologia estão lidando com seus escritórios na pandemia. Você sabia que apesar das gigantes Facebook, Amazon e Google já fazerem uso do trabalho remoto, todas cresceram em metros quadrados de escritórios corporativos ao redor do mundo em plena pandemia? Acompanhando também as movimentações e mudanças no mercado, publicamos artigo que traz alguns dos novos modelos de escritório do futuro, antecipados pela pandemia. Qual deles você já utiliza na sua empresa? E novamente te convidamos para participar da nossa pesquisa de mercado sobre a relação atual das empresas com os escritórios. Divida a sua experiência com a gente. Quanto o seu escritório mudou nesses últimos meses em razão da pandemia? Se você se interessa por esses conteúdos, acesse o portal da revista Buildings. Eu sou Jean Santos, vou ficando por aqui, te desejando um excelente final de semana e nós nos vemos na sexta-feira que vem. Um abraço e até lá.